Recebi um monte de direct devido à resposta que eu dei para essa pergunta aqui, porque as pessoas querem saber um número. Então, eu pensando aqui, para dar um número exato para vocês, eu poderia dizer que mais de $2.000 por mês. É um valor alto. Falando em dólar, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Mas se for converter para real, mais de 10 mil. Mas vamos levar em consideração muitos fatores. Primeiro, eu sou atleta profissional, um dos melhores recursos para poder performar bem em cima do palco, né, gente? Isso é a minha profissão, eu não faço só por hobby, eu represento empresas, então eu tenho que levar o meu melhor pro palco. E para isso eu preciso ter alimentos de boa qualidade, vitaminas, manipulados, profissionais, tudo da melhor qualidade. E isso tem um preço, né? E é um preço alto. Agora, se você não é atleta profissional e quer ter um físico legal, você vai gastar tudo isso? Óbvio que não, gente. Você não vai gastar nem a metade. Por quê? Porque você não vai precisar estar com quiroprata e massoterapeuta toda semana. Você não vai precisar tomar uma cacetada de vitaminas, mais de 20 manipulados por dia. Enfim, você não vai precisar usar os alimentos, tudo orgânico, da melhor qualidade. O que uma pessoa normal precisa para ter um físico bom? Academia primeiro. Academia e dieta. O básico. Arroz, frango, carne, ovo, batata. E uma mensalidade, né? Numa academia de sua preferência. E ter constância. Fazer o seu melhor nas condições que tem. Para isso não precisa de muito. Porque você precisa de comida para viver. É só você fazer escolhas saudáveis. E o único gasto extra vai ser com a academia mesmo. O básico é isso. Academia e alimento, de verdade, dieta. Agora, se você quiser acelerar esse processo, aí você pode investir na suplementação. Mas não tem segredo não, gente. É constância, é ter paciência. E não se comparem comigo, porque eu sou atleta profissional, eu preciso fazer exames, tudo isso tem um preço. Faço exames a cada 3 meses, ainda mais aqui nos Estados Unidos, saúde é muito caro. É médico que você precisa pagar. Enfim, mas uma pessoa normal não precisa de muito. Agora vamos falar atleta amador. Atleta amador também gasta, porque inscrição em campeonato, tinta, maquiagem, biquíni, transporte, porque a maioria dos campeonatos, né, são em São Paulo. Se a pessoa não mora em São Paulo, eu, por exemplo, era do Rio, então tinha que gastar com voo, com hotel, e é uma graninha aí. Eu lembro que quando eu era atleta amadora, eu gastava em média por campeonato, dependendo de onde fosse o campeonato. Próximo estado. Quando eu era atleta amadora, eu lembro que eu gastava por campeonato, na preparação toda, todas as despesas para competição, em média aí uns R$4.000, se fosse em outro estado, porque tinha gasto extra com passagem aérea e hospedagem, né? Se fosse no Rio, ficava um pouquinho mais barato. Porque quando eu era amadora, eu não precisava de massoterapeuta, não precisava de quiroprata, não fazia tantos exames. Inclusive, eu tinha plano de saúde no Brasil, porque eu trabalhava e a empresa tava plano de saúde. Então, era um gasto a menos. Enfim, mas mesmo assim é um valor alto, né? Mas esse esporte, se você está pensando em entrar, esteja preparado para investir, porque é um esporte caro, eu sempre falei isso. E eu gastava esse valor economizando muito e passava tudo no cartão em 12 vezes para poder pagando aos poucos, para pagar aos poucos, né? Mas eu economizava no biquíni porque eu ia na costureira, levava o tecido, ela fazia o biquíni e minha mãe que bordava. Eu comprava as pedras e minha mãe bordava porque isso é muito mais barato. Porque um biquíni na minha época era R$800 e esse era o meu salário como estagiária de contabilidade. Então imagina, pegar o salário do mês, tendo que pagar faculdade, casada, comprar comida para comprar um biquíni de R$800, então não dá. Então minha mãe que bordava, eu fazia meu cabelo, eu ia com cabelo liso, porque também não sabia fazer cachos, então eu competia com cabelo liso, fazia chapinha em casa. A maquiagem eu pagava, era R$80 para poder fazer. Mas mulher gasta muito, porque é unha, é cabelo que você tem que fazer, é botar uns cílios, né? Enfim, gente, é isso. E eu fiz isso durante 4 anos, sem ganhar R$1. Persistente. Poderia ficar aqui até amanhã contando como era esse meu começo, porque eu tenho certeza que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas, né? Quanto que eu gastava quando eu era atleta amador e quanto que eu gasto hoje sendo atleta profissional.